Olá, meu nome é Luiz Gustavo e essa é a minha apresentação para a 32ª edição do Cicusp. Meu projeto é modelagem computacional e ensaios de juntas coladas em madeira epóxi e meu orientador é o professor Dr. Marcelo Leite Ribeiro. Contexto. O presente projeto ele surgiu a partir de um outro projeto de um avião de madeira e resina epóxi chamado Volksplane que estava sendo construído no hangar 2 do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos. Aqui uma imagem de um Volksplane. O Volksplane é um projetinho de um cara chamado Evans, que morou nos Estados Unidos, e a ideia é que basicamente ele fosse como se fosse um projeto de garagem para amantes da aviação construírem. Então ele é bem simplista, ele é construído inteiro em basicamente juntas coladas, não há basicamente nenhum prego, nem parafuso, nem nada, e dele surgiu esse interesse em estudar as interações nesse tipo de junta feita de madeira, no caso frejó, no nosso Volksplane, e resina epóxi. Os problemas de pesquisa e os objetivos em si foram definidos como a caracterização dos materiais, caracterizar o frejó e caracterizar a resina epóxi. Desenvolver um modelo numérico em elementos finitos no pacote Abacus para uma single lap joint, uma junta single lap com os materiais em questão, madeira frejó e resina epóxi. Fabricar e ensaiar exemplares reais dessas juntas e, finalmente, fazer uma análise comparativa entre as saídas do modelo de FEA e os resultados experimentais obtidos. A metodologia adotada para o presente projeto consistiu de basicamente 4 etapas. Foi primeiro realizada uma flexão de 3 pontos com as tábuas de frejó que havia disponíveis para descobrir o módulo de flexão delas, e do módulo de flexão e de outras informações da literatura foram derivadas as demais propriedades mecânicas. Tá? Aqui é a imagem de um dos testes de flexão de 3 pontos. Posteriormente, para a fabricação dos CPs de resina foi feito um molde de silicone, e uma vez fabricados os CPs, eles foram ensaiados em tração para a aquisição das características da resina epóxi, que é o segundo grande elemento das juntas coladas. Então aqui o molde sendo desmoldado, eu vi um molde para o molde que foi desmoldado, e depois ele foi envasado com a resina epóxi, e disso foram feitos esses 6 corpos de prova que foram posteriormente ensaiados em tração. Posteriormente foram montados os modelos em elementos finitos com os dados dessas caracterizações. Foram montados 4 modelos, 2 2D, 2 3D, 2 com 0,2 mm de espessura de junta da face adesiva e 2 com 0,4 mm para explorar justamente o efeito dessa espessura. Então aqui a imagem da mesh geral do modelo, aqui do modelo 3D. Dá para ver o engaste e o ponto de aplicação de deslocamento. E aqui imagenzinha equivalente do modelo 2D. E finalmente foram fabricadas, claro, os exemplares dessas juntas reais, com mesmo material de sempre, frejó e resina epóxi, que foram posteriormente ensaiados em tração. Aqui a imagem da fabricação delas. E posteriormente o conjunto de todas elas prontas. Existem 6 exemplares de cada espessura, ou seja, 6 para 0,2 mm e 6 para 0,4 mm. Os principais resultados e conclusões do projeto foram que as juntas coladas, principalmente tipo single lap, elas perdem resistência, elas caem em tensão máxima suportada com o crescimento da camada adesiva. A área normatizada é a largura vezes a espessura do adesivo. E também que a propagação da fratura nesse tipo de junta depende muito de concentradores de tensão que são tridimensionais. Isso reduz o desempenho da junta. Então o resultado bidimensional ele é um resultado promissoramente falso. Ele não representa bem a realidade porque a junta real é mais fraca devido aos concentradores 3D. Então, como a gente pode observar aqui das curvas, os modelos bidimensionais eles são muito mais resistentes, em geral, que os tridimensionais, por causa do efeito do concentrador de tensão. E, além disso, a gente tem a perda de resistência generalizada quando a gente passa do 0,2 mm, dos modelinhos aqui, para os 0,4 mm, tanto nas análises bidimensionais quanto nas análises tridimensionais. E esse efeito do concentrador de tensão pode ser visto pelo modelinho tridimensional aqui com a fratura em forma de ferraduras propagando em direção ao centro. Finalmente, a gente concluiu também que o método do modelo de zona coesiva, CZM, ele é adequado para a previsão das tensões máximas suportadas nas saídas dos modelos 3D, mas não houve coincidência dos deslocamentos por múltiplas razões, dificuldades de fabricação, problemas de inserção de dados nos modelos, entre outros. Tá? Aqui o valor 3D coincide com os resultados empíricos dos ensaios, tanto para o 0,2 mm quanto para o 0,4 mm. Muito obrigado a todos e um excelente Cicusp.